Graça e paz, amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite aos irmãos que nos acompanham mais uma vez na nossa EBD Online. Hoje traremos a lição de número 10. Os irmãos percebem que na lição 10 nós estamos em um estúdio diferente, num local diferente, retornamos a gravar na nossa igreja. E nós hoje traremos o tema Jesus é superior ao sumo sacerdote. Para tanto, teremos aqui o nosso professor Igor Tiengo. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos, vocês aí de casa. Bem-vindo, professor Gilvan, professor Hertz, Arthur, a equipe técnica que está aqui. E temos duas pessoas muito especiais aqui hoje também, que é Yasmin e Sté, que estão aqui ajudando a gente também nessa gravação, fazendo os bastidores. Você que acompanha nas redes sociais, lá no Instagram, você vai ter uns spoilers de como são os bastidores aqui. É um pouquinho bagunçado, mas tá bom. Aproveitando que estamos falando de bastidores e das nossas redes sociais, deixem a curtida, o comentário e o compartilhar, não é verdade, professor? Exatamente. Hoje teremos também, como convidado especial, pela primeira vez aparecendo no nosso podcast, o professor Gilvan. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu fico grato pela honra de estarmos conversando nessa manhã sobre esse tema tão importante, né, da nossa lição, e espero contribuir o máximo. Amém. E hoje, mais uma vez, estaremos a sabatinar o professor Hertz Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, graça e paz. É uma honra poder estar aqui de novo e que o Espírito Santo nos conduza durante todo esse momento. Amém. Amém. Meus irmãos, lição 10, com o tema Jesus é superior ao sumo sacerdote. Trataremos do texto de Hebreus capítulo 4, versículo 14, até Hebreus capítulo 5, versículo 10. Vou pedir para o professor Igor fazer a oração inicial, para a gente começar a nossa aula, e logo em seguida o professor Gilvan, se puder fazer essa leitura, para nos conduzir. Amém. Antes de começar a oração, só dar um recado para os irmãos que estão em casa, porque vocês vão achar estranho as próximas semanas, um pouquinho. Por quê? A nossa lição 12, ela trata de um tema um pouco delicado, como a gente já vinha comentado com vocês, então ela vai ser transmitida ao vivo. Na lição 12, quando chegar o domingo, na lição 12, nós não teremos podcast. Nós vamos ter agora, esse domingo que vocês estão assistindo, a lição 10. No outro domingo, ao invés de vocês ficarem com a lição 11, que vai ser gravada com um podcast, a gente vai ter a transmissão ao vivo da lição 12. Ou seja, da lição 10, a gente vai pular para a lição 12. E aí, no outro domingo seguinte a essa transmissão, a gente volta para a lição 11. Isso vai ser feito por quê? Porque a nossa EBD, no domingo da lição 12, ela vai ser feita de forma em classe única, aqui na igreja, com o professor Laércio e com os pastores. Os próprios pastores é que vão apresentar essa lição junto com o professor Laércio. Então, por conta disso, a gente não vai ter o podcast da lição 12 específico. Por isso que a ordem vai ficar a seguinte, aí eu peço que vocês prestem um pouco de atenção. A gente vai ter essa lição 10 que vocês estão assistindo agora, depois a gente vai para a lição 12 ao vivo na igreja, e aí no domingo seguinte a gente volta para a lição 11, e da lição 11 a gente vai para a 13, porque a lição 12 vai ser ao vivo, né, como eu já falei. Então a gente vai fazer essa sequência, vai ter um pouquinho esse conturbado um pouquinho, mas é por um motivo nobre, não é por problemas técnicos nem nada não. É porque justamente é um tema muito delicado que a gente vai tratar na lição 12 e ela precisa ser tratada com toda a igreja junto, seja presencial ou seja online. Tá certo? Então vamos lá fazer a oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos, Senhor, na Tua presença para meditarmos cada vez mais na Tua palavra. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos capacita e nos guia para nós podermos compreender, para que nós possamos viver a Tua palavra, Pai. Muito obrigado pela presença aqui do professor Gilvan, professor Hertz, Arthur, Irã, João Lucas, Yasmin e Sté, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui colaborando para que esse projeto ele saia do papel e parta para a prática. Muito obrigado por cada um que está assistindo também nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a casa daqueles que estão, nesse momento, focados aqui nessa aula, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou Gilvan com a leitura do nosso texto. Hebreus 4, versículo 14 até Hebreus 5, versículo 10. Pronto. Hebreus 4,14 diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 5, verso 1 diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é eficaz de conceder-se dos ignorantes e de se compadecer-se dos ignorantes, dos que eram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. É por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecadores, tanto do povo como de si mesmo. Até o verso 3. Até o verso 10, professor. Sim, até senhor. o 10. Vamos mais. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se gloriou para se tornar o sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, amém. Desculpa. Um texto tão profundo quanto complexo. E hoje é até uma felicidade que nós vamos sabatinar o professor Herty Júnior para ver se nós conseguimos colocá-lo em maus lençóis. Não é verdade, professor Igor? Hoje vamos manter aquele padrão que a gente sempre tem, de ser uma conversa, um bate-papo mais descontraído. E, professor Igor, eu gostaria assim, que o professor Herty ele começasse trazendo uma explanação, nos explicando sobre o que é o sumo sacerdote, essa figura, como é que ela era importante no Antigo Testamento e o que é que ela representava para aquele povo. O sumo sacerdote seria aquela figura do Antigo Testamento que representaria o povo diante de Deus, entrando no santuário para praticar alguns atos específicos, em especial o sacrifício do cordeiro, e pedir perdão pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Então, o sumo sacerdote era uma figura seleta que estaria com essa responsabilidade de, diante de Deus, representar todo o povo em algumas obrigações específicas que somente ele poderia cumprir. E aí esse texto que o amado Gilvan acabou de ler traz alguns requisitos necessários para que seja conhecido ou seja reconhecido um sumo sacerdote, à semelhança do que era no Antigo Testamento, e como nós enxergamos agora essas características justamente na vida de Cristo Jesus, de tal forma que nós podemos caracterizá-lo como sendo um sumo sacerdote de fato. Então, de forma clara e objetiva, o sumo sacerdote teria essa responsabilidade, sacrificar o cordeiro e pedir perdão pelos pecados do povo, né? Tanto dele como do povo, porque o sumo sacerdote também não seria a figura perfeita naquele momento. Somente Cristo Jesus, e é justamente esse o ponto que o texto vai trazer, é que seria o sumo sacerdote perfeito e o cordeiro sacrificial perfeito. Perfeito. Igão, como é que a gente pode começar aí explanando esse texto com o Herty Júnior? Não, eu queria fazer uma pergunta para os dois, na verdade, porque é uma dúvida que realmente ocorre muito quando a gente fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aí, como o professor Herty explanou agora, o sumo sacerdote ele oferecia sacrifícios por ele e depois oferecia sacrifícios pelos pecados do povo. Mas Jesus não precisou disso. Aí eu queria saber realmente a visão de vocês sobre... Quer dizer,
Assim, a visão de vocês também, bíblica, né? De preferência, sobre como você enxerga Jesus sendo o nosso sumo sacerdote. Porque ele não precisou oferecer sacrifício por ele mesmo. Então, por que Deus colocaria Jesus como um sumo sacerdote se ele não precisa oferecer sacrifício por ele? Quando a gente vai observar à luz da palavra, o próprio Cristo, vindo de Deus, né, com a sua essência pura, não era semelhante a um sacerdote comum que tinha da sua linhagem, né, nascido de mulher, nascido de pecado. O próprio Cristo, ele, mesmo vindo como homem, ele não deixou de ser Deus em si. E em si, em momento algum, ele apresentou em si pecado algum. Por isso que, sem pecado, ele sempre permaneceu, e, sendo assim, ele encaixa nesse padrão perfeito. Sim. É interessante que o próprio versículo 1 aqui do texto de Hebreus, lá, já no capítulo 5, ele dentro dessa perspectiva dos requisitos necessários para ser considerado um sumo sacerdote, ele começa a trabalhar já na mente do leitor quais seriam esses requisitos, né? E o primeiro deles seria a ideia de que todo sumo sacerdote ele precisa ser tomado dentre os homens. Ou seja, quando nós olhamos para o trabalho e a obra de Cristo Jesus, nós conseguimos perceber, e a gente já está bem trabalhado nessa perspectiva, porque nós passamos, afinal de contas, por um capítulo todo em que nós trabalhamos a obra de Cristo Jesus, e nessa obra a gente pôde perceber que o sacrifício perfeito que iria apaziguar a ira de Deus era o sacrifício que precisaria ser cumprido por alguém que fosse verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. No versículo 1 do capítulo 5, nós já teríamos esse primeiro requisito, que seria um sumo sacerdote escolhido dentre os homens. Então, nós conseguimos perceber que a primeira característica do sacerdócio foi cumprida na figura de Jesus Cristo, porque, de fato, ele foi verdadeiramente homem, nascido entre homens e escolhido por Deus para cumprir aquela obra dentre os homens. E aí o texto continua que, dentro desse sumo sacerdócio, ele estava designado para trabalhar as coisas concernentes ao próprio Deus. Ou seja, tudo o que acontecia na relação entre Deus Pai e o povo precisaria da intermediação de um sumo sacerdote, que no Antigo Testamento seria aquele homem escolhido dentre os homens, mas pecador, assim como os outros homens, que teriam uma responsabilidade maior de entrar no santuário, sacrificar o cordeiro e pedir a expiação dos pecados, tanto dele como dos outros. Cristo não. Cristo, de fato, foi o sacerdote escolhido entre os homens. Ele, de fato, é o intermediador entre Deus e os homens, o representante, mas aí está a diferença. Ele não tinha pecado para pedir perdão pelos seus próprios pecados. E isso traz como característica o ato ou fato dele ser totalmente Deus. E isso nos traz um link direto para o versículo 15 do capítulo anterior. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui está cumprido o requisito cabal do sacrifício de Cristo. Alguém escolhido entre os homens e que, portanto, era verdadeiramente homem, mas que não pecou. E só é possível para aquele que é o próprio Deus caminhar toda a sua jornada sem cometer em absoluto nenhum pecado. Estava cumprido em Cristo os primeiros requisitos do sumo sacerdócio. Amém. Professor Ita? E pegando esse gancho do versículo 15, é interessante como, primeiro, ele deixa bem claro que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Ou seja, no passado, né, Arão, por exemplo, ele foi tentado e pecou. Tanto é que ele tinha que oferecer sacrifício. Jesus foi tentado e não pecou. Aí aqui a gente, no versículo 15 e 16, a gente consegue ver o que ele faz e o que nós podemos fazer, né? O que ele faz? Ele primeiro se compadece das nossas fraquezas, dos nossos erros, ele subjuga os nossos pecados para depois ele operar essa misericórdia, né, como ele diz aqui no versículo 16, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aí, essa ocasião oportuna, na minha visão, seria justamente o pecado, né? Quando nós pecamos,
Nós recebemos essa misericórdia, nós recebemos esse perdão para que não façamos de novo e que nós possamos ser regenerados, restaurados, que é justamente o plano da salvação, né? A redenção. Perfeito. Eu ia trazer ia comentar exatamente sobre esse ponto de Arão, porque mais uma vez o autor está trazendo essas comparações, né? Josué, Moisés, agora falando sobre a figura do sumo sacerdote, ele está lembrando ao povo sobre Arão. E aí eu ia perguntar exatamente sobre essa correlação entre Jesus Cristo como sumo sacerdote e Arão como sendo aquele sumo sacerdote primeiro, aquele sumo sacerdote, pelo menos dentro do povo de Israel já fixado como um povo. Como é que o professor Ed Júnior entende isso, essa correlação entre esses dois tipos de sumo sacerdócio? É interessante que Arão seria a ideia do sumo sacerdote representante das tribos, mas quando nós vamos para o texto de Hebreu, nós conseguimos perceber que Jesus Cristo ele não foi sumo sacerdote da tribo de Judá, que seria a tribo fruto do reinado dele, do rei Davi. Jesus Cristo, e isso até às vezes um pouco difícil de compreender, Jesus Cristo ele tinha sobre si 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. O reinado de Cristo seria fruto da tribo de Judá, que seria justamente a tribo de Davi, certo? Só que o sacerdócio de Cristo não é necessariamente da tribo de Judá, mas da tribo de Levi. Ou seja, Cristo ele é sacerdote, mas não da tribo que o povo estava acostumado a entender, mas de outra tribo totalmente distinta. E isso tem um paralelo gigantesco com o Antigo Testamento. Por quê? Porque quando nós caminhamos mais um pouco, mais à frente, em Hebreus, capítulo 7, especificamente, versículo 14, nós conseguimos perceber que o sacerdócio de Cristo ele não é fruto necessariamente do sacerdócio de Arão, mas do sacerdócio de Melquisedeque. E ele já começa a falar deste aspecto aqui. Por quê? Porque no Antigo Testamento havia um costume do povo judaico de que aquele que abençoasse outro indivíduo teria proeminência, ou seja, seria hierarquicamente superior a esse outro indivíduo. Só que quando nós olhamos o texto de Gênesis, capítulo 14, nós percebemos um diálogo, por exemplo, entre Melquisedeque e Abraão e uma troca de dízimo e oferta naquele momento específico ali. E naquele momento dessa troca de dízimo e oferta em que Abraão vai dar o dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque vai lá e abençoar Abraão como sendo o sumo sacerdote. O que no costume judaico, e aqui está justamente essa correlação, nos dá a entender que Melquisedeque seria maior que Abraão e toda a descendência de Abraão, inclusive as 12 tribos de Israel. E quando nós vamos para o texto de Hebreus e conseguimos perceber que o sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio de Melquisedeque, na ponta desse cordão, nós conseguimos compreender que se Melquisedeque é maior que Abraão e, consequentemente, é maior do que todas as tribos de Israel, e Jesus Cristo é maior do que Melquisedeque no sacerdócio, ele vai ser um sumo sacerdote maior do que todos eles, inclusive do que o próprio Arão. É por isso que é perfeitamente possível para Cristo exercer o seu sacerdócio, mesmo não sendo da tribo do rei Davi. Eu imaginava aqui que para o autor ter uma linha de raciocínio dessa tão complexa e tão coerente, só pode ter sido o apóstolo Paulo, não é verdade? Isso é uma brincadeira, meus amados irmãos. Nós ficamos mais uma vez com Orígenes, só Deus sabe quem escreveu a carta. Então, capítulo 5, já que nós falamos agora sobre o sacerdócio de Arão e sobre a ordem de Melquisedeque, é interessante o versículo 5. Ela tem aqui uma certa polêmica no meio cristão, quando o versículo 5 diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que quer dizer, meus amados irmãos, eu hoje te gerei? Quer dizer que ele foi criado? E aí? Rapaz, quando a gente observa esse ponto, eu hoje te gerei, nesse contexto que a gente está vendo em Hebreus, dá-se a entender que a intenção de Cristo ter vindo para assumir esse arcabouço todo de passar pela via cruz, passar por todos os sacrifícios para remir os pecadores, e esse gerar
dá-se a entender que o próprio Cristo em Deus veio na finalidade de alcançar o alvo máximo, que era de resgatar todos. Mas para esse resgate acontecer, o próprio Cristo teve de ser encarnado. Ele teve de vir ao mundo, teve de ser gerado, né, para que passasse por todas as dores, para que passasse por todos os sofrimentos, para que em um determinado ponto, nessa citação, quando diz que ele foi gerado, isso no meu ver pequeno, né? Quando ele diz que foi gerado, né, para que alcançasse todos, mas esse hoje te gerei, eu vejo como um ponto histórico na Bíblia, como um marco de contagem para o pecador, para que, a partir daquele momento, fosse marcada uma história onde as pessoas iriam ser alcançadas e iriam ter na sua vida um ponto de que ele pudesse observar, dentro do contexto da palavra, que ele seria alcançado por um Cristo que passou por todos os sofrimentos, por todas as agruras, e que dentro desse gerar também foi gerado vida para aqueles que observassem segundo a sua palavra. Professor Hertz? É interessante, e a gente volta àquilo que o irmão Gilvão, inclusive, falou no início. Nesse capítulo 5, nós estamos sendo apresentados, finalzinho do capítulo 4 e início do capítulo 5, acerca do que seria o sacerdócio. E nessa apresentação inicial, o autor, aos Hebreus, de forma sábia, ele está apresentando justamente os requisitos que havia no Antigo Testamento para que se fosse escolhido o sumo sacerdote e como esses requisitos eles estão presentes também agora no Novo Testamento. E mais um desses requisitos seria justamente o versículo 5, que Arthur acabou de ler. No Antigo Testamento, um dos requisitos para se caracterizar um sumo sacerdote era o fato dele não poder se atribuir aquele ofício. O sumo sacerdote, sob hipótese alguma, trazia para si, e é justamente esse o ponto que ele coloca quando afirma categoricamente que Cristo a si mesmo não se gloriou, mas quem gloria é aquele que gera, aquele que escolhe. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote não fazia essa escolha. Ele não acordava no belo dia e dizia assim: hoje eu defini ser o sumo sacerdote e agora eu sou representante do povo diante de Deus. Da mesma forma acontece com Cristo Jesus. Quando nós pensamos na obra da Trindade, nós pensamos em trabalhos e funções totalmente distribuídas e distintas umas das outras, em que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Dentro dessa perspectiva da execução, no trabalho de Cristo Jesus, é como se, de fato, o próprio Cristo tivesse sido escolhido por Deus para cumprir aquela responsabilidade de ser o sumo sacerdote. E isso não fazia dele alguém inferior, em absoluto que não. É só uma distinção de um trabalho para que a nossa mente limitada ela possa compreender essas verdades. E é interessante que, se nós aplicarmos a nossa caminhada cristã, isso acontece da mesma forma. Aquele que é vocacionado a exercer um ofício, sim, ele é vocacionado enquanto escolhido por Deus. E não é ele que se atribui àquela vocação específica. É por isso, meus irmãos, que nós conseguimos falar de forma clara e objetiva que, dentro do contexto de igreja, na comunidade de fé da qual nós pertencemos, não há um homem sequer que consiga barrar a obra de Deus em relação à vocação daqueles membros que estão naquele local. Por quê? Porque se foi Deus quem escolheu aquele vocacionado para exercer o ofício, é Deus quem vai ter a responsabilidade de fazê-lo chegar nos locais em que necessariamente ele precisa servir. Então, assim como acontecia no Antigo Testamento, aqui no Novo também acontece da mesma forma. É como se, de fato, Cristo tivesse sido escolhido para ser o sumo sacerdote e ser o representante de Deus diante do povo. O intermediador, aquele que vai à frente guiando os passos do povo. Isso é incrível, por quê? Porque, como Arthur e você, Igor, pontuou, o versículo 2 fala de uma característica fundamental do sacerdote. Que característica é essa? A compaixão. O sacerdote ele é escolhido e comissionado por ter uma maior sensibilidade de sentir as dores do povo. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, é justamente isso que acontece. Quando Jesus se aproxima da viúva de Naim, quando Jesus ele se aproxima da prostituta, o que seria isso?
senão a compaixão do sacerdote pelo povo que ele representa diante de Deus. Eu estava rindo aqui porque eu já estava com essa pergunta na ponta da língua. Porque se Deus escolhe, né, o sumo sacerdote, se é o povo mesmo, ele reconhece isso, a gente poderia trazer isso para a questão das nossas lideranças hoje, os pastores e tal. Porque hoje a gente vê muita gente que, por exemplo, faz um seminário, ou mesmo que não faça um seminário, vai lá, abre uma igreja e fala, eu sou pastor agora. Né? Eu já estava com essa pergunta na ponta da língua, eu falei, caramba, se antecipou e foi. Mas é bom porque mostra o espírito conectado aqui, né? É, espírito de união. Uma somente. Seguindo, né? Professor Erte Júnior, versículos 7 a 10, o que é que nós podemos pontuar? O versículo 7 ele diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Em suma, Jesus sentiu na pele, durante seu ministério terreno, o que é ser o sacerdote. Enquanto os outros eles tinham somente uma noção mínima do que era ser sacerdote, Jesus sentiu na sua própria pele, nos seus sentimentos, nas suas emoções, o que era ser sacerdote de fato. E o maior exemplo que nós temos disso é justamente no Getsêmani, quando Jesus ele chorou, sangrou e orou. Ali havia a expressão exata de que ele, de fato, era o intercessor entre Deus e os homens e que tudo aquilo que estava preparado a título de castigo pelos meus pecados e pelos seus pecados, Jesus ele iria sofrer na cruz. É interessante que o Simon Kistemaker, comentando esse texto aqui, ele vai dizer o seguinte: nós não podemos precisar a profundidade da agonia de Deus quando experimentou a morte eterna. Em sua separação com Deus, ele experimentou o próprio inferno. Então, naquele momento ali, no Getsêmani, ele já entendia na própria pele o que o povo no Antigo Testamento, nenhum dos sacerdotes conseguiu entender o que era de fato ser sacerdote e para onde isso iria levar. É por isso que nós precisávamos de alguém que seria verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Naquele momento ali, ele era o sacerdote e o cordeiro que haveria de ser maculado. No Antigo Testamento, o sacerdote levava só o cordeiro. Mas na cruz, Cristo ele era o sacerdote e o cordeiro imolado. Ele era as duas coisas. É forte. Essa referência de Kistemaker é pesada. Eu ia pegar exatamente essa frase. É por isso, então, que a gente pode fazer uma correlação com o que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Perfeito. É exatamente por conta disso. Perfeito. É exatamente por conta disso. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus, ele sentia na pele as dores que nós deveríamos sentir. Por quê? Porque Deus Pai, sendo um Deus santo, ele não podia comungar com o pecado. E no momento que Cristo ele está levando o nosso pecado sobre si, sendo feito maldição no madeiro, é como se ele deixasse de sentir aquele relacionamento que ele sabia que existia durante toda a eternidade. Esse é um dos pontos, inclusive, do porquê os muçulmanos não acreditam que Jesus era o Filho de Deus. Porque eles, na sura lá deles, né, no Corão, eu dei uma aula sobre isso semana passada no CTMs, por isso que isso está fresco na minha cabeça. Eles dizem que Jesus não é o Filho de Deus, foi um profeta importante de Deus, de Alá, no caso, mas não era o Filho de Deus porque ele não poderia se entregar na cruz. O Filho de Deus não poderia morrer, porque se ele era Filho de Deus, ele não deveria morrer. Aí esse é um dos motivos, esse é um dos argumentos que os muçulmanos usam, né, a cruz em si, para que Cristo não seja o Filho de Deus, porque ele não pode compactuar com isso. Deus não ia permitir que seu filho morresse assim. Como é que Deus é esse que permite que seu filho morra? Aí esse é um dos argumentos dele. Só que para a gente isso não é, de fato, é uma vergonha. A cruz é uma vergonha, mas o efeito dela não. O efeito da cruz é o que importa pra gente, né? Porque é como tem um pastor, não lembro quem é, que fala que Cristo, a cruz de Cristo, ela não representa um sinal de amizade. Ela representa uma maldição. Porque, de fato, você crucificava ameaças, você não crucificava amigos. Você não crucificava alguém que te dava esperança. Só que pra gente, a gente sabe que a cruz significa essa esperança, né? É o que nos faz caminhar. É interessante, pegando esse gancho do que os irmãos falaram, porque eu não vou lembrar agora quem disse, e eu já estou aqui rindo, porque Samuel, todas as vezes que ele estava aqui apresentando, Samuel falava: rapaz, eu tenho uma frase, mas eu esqueci de quem era. Tem um versículo, mas eu não lembro onde está. Então parece que quando a gente está aqui com esse pedestal aqui, a gente esquece quem foi que escreveu. Com suporte, é mesmo. Então,
pegando esse ponto de Deus satisfazer a sua ira por não comungar com o pecado e ser necessário o sacrifício de Cristo Jesus, tem um autor que ele escreve um artigo, se eu não me engano é da Monergismo, eu tinha visto esse artigo, e ele diz que esse é um dos motivos pelos quais há essa beleza na Trindade, que é por serem três pessoas distintas, certo? Sendo o mesmo Deus, mas três pessoas, é que Deus poderia satisfazer a sua justiça como sendo Deus o Pai, e Jesus Cristo poderia satisfazer a misericórdia por ter sofrido, por ter padecido pelos pecados. E aí eu queria pegar um gancho aqui desse texto que a gente está estudando agora do 7 a 10, e um trecho aqui da nossa lição que os irmãos podem acessar aí através do QR Code, diz assim: o exemplo de obediência perfeita. Perfeito. Detalhe, quem escreveu aqui, salvo engano, foi o Pedrinho, né? Essa lição, então é o irmão do professor Ert Júnior. E ele diz assim: o exemplo de obediência perfeito. Vivemos diante de uma sociedade onde o mérito deixou de ser valorizado. As pessoas tendem a encontrar o caminho mais fácil para alcançar seus objetivos. O autor da carta nos lembra que Jesus não se tornou nosso sumo sacerdote sem sofrimento. Aliás, do sofrimento foi forjado e sua fidelidade ao Pai se deu a respeito de todo sofrimento, se deu a despeito de todo sofrimento. Isso o torna merecedor de toda glória. É seu todo o mérito, uma glória que ele logo oferece ao Pai. Esse é o exemplo perfeito que precisamos copiar. Professor Ert Júnior. É exatamente por conta deste sofrimento, de tudo que ele padeceu, que ele é merecedor da glória que tem? Isso. Na verdade, esse texto ele encontra uma correlação direta com Filipenses, a carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Naquele cântico ali que fala justamente sobre a obra de Cristo Jesus, né? E tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de homem, e o texto vocês conhecem até o final. O termozinho no grego, sentimento, frônesis, não tem uma tradução literal no português. Então, alguns textos bíblicos, eles traduzem sentimento como emoção, ou sentimento de fato, ou como atitude, prática diária. Mas é interessante que as duas coisas, elas estão corretas de fato. Em outras palavras, o exemplo de Cristo em obediência foi um exemplo não só emotivo, de sentimento, mas também de conduta e vida prática. O que nos dá a entender que, em nossa vida de santidade, nós precisamos amar ser santos e viver como santos. Nós não podemos separar essas duas coisas. E o ponto nesse texto, trazendo aqui tanto o versículo 8 como o versículo 9, é justamente esse. A obediência de Jesus o justificou diante de Deus Pai a ponto de satisfazer a justiça dele. Quando nós pensamos em justificação, nós temos a ideia que a única justificação apresentada nas Sagradas Escrituras é a justificação pela graça mediante a fé. O que não é verdade. Por quê? Porque no sacrifício de Cristo ele também foi justificado. À medida que nós fomos justificados por causa do sacrifício de Cristo, ele foi justificado diante de Deus, tornando-se justo diante de Deus. Então, na cruz, à medida que eu e você, pecadores, íamos sendo justificados, Cristo, diante de Deus, também estava sendo justificado. É por isso que ele é detentor de toda glória. Por ser um Deus que obedeceu em absolutamente tudo, sem falhar em absolutamente nada, até a sua morte, o próprio texto de Filipenses, assim como esse texto aqui, diz que ele é digno de se assentar nos locais mais excelsos e que ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém. Aqui a gente tem uma polêmica, né? A gente gosta de levantar polêmicas. Na verdade, não chega a ser uma polêmica, porque para a gente, no meio cristão, isso já é bem batido. Mas existem algumas pessoas que defendem que Cristo ele não era 100% homem e 100% Deus, justamente pelo que está escrito no versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Aí tem algumas pessoas que utilizam esse versículo justamente para poder dizer, olha só, aqui diz que esse é o momento em que Cristo se torna Deus. Antes disso ele era só homem. Quando Cristo curava, ele era Deus. Quando ele estava andando, ou dormindo, ou comendo, ele era homem. E aí faz essa separação. Aí eu queria saber o que os irmãos acham sobre isso. Interessante. Porque em momento algum o próprio Cristo deixou de ser o próprio Deus. Ele não despiu-se como a gente acredita
de que uma hora Cristo, né? Uma hora homem, né? Como se tivesse bipolaridade, aquela multivisão, né? E assim, e esse ponto de observar isso, ele observa muito a questão da visão humana, né? Às vezes algumas correntes teológicas que puxam para isso, querendo associar o poderio de Cristo a coisa palpável, né? A algo humano. E a gente vê que o próprio Cristo ele não deixou transcorrer isso em momento algum. Não é porque ele dormiu na popa do barco, não é porque ele acessou a caminhos de pecadores e conversou com a mulher adúltera, não é porque ele entrou em Gadara e conversou com o endemoniado e expeliu seus demônios que ele se despia ou que ele recebia, né? Então, assim, em todo o tempo o próprio Cristo era o próprio Deus e observando uma coisa que dentro do perfil de sacerdote que a gente fala, ele obedecendo todo o tempo e observando o sofrimento, se compadecendo daqueles que sofriam, como o sumo sacerdote deveria ser, né? Se compadecer da dor do outro, se condoer da dor do outro, né? E o próprio Cristo fazendo assim como o homem. Eu acredito que quando a religião observa nessa forma, querendo desfocar a santidade de Cristo e querendo trazer Cristo ao meio humano para tentar tirar o seu poder, né, como se diz muito, né? E é nesse ponto que se falha, nesse ponto que a maioria das religiões falham, quando elas tentam menosprezar Cristo. Porque, como o nosso irmão muito bem falou agora, que em momento algum ele deixou de ser Cristo. Não é porque ele estava passando pelo madeiro que ele deixou de ser Cristo, que ele deixou de ser Deus. Não é porque ele estava sofrendo quando ele expressa aquela fala, né, que dá-se a entender que o próprio Deus vira as costas. Como o nosso irmão muito bem falou, que a palavra fala que Deus não comunga pecado, né? Mas naquele momento de absorção de pecado, naquele momento ao qual ele está passando por aquele sofrimento e que deixa transparecer para quem está vendo, né, que o próprio Cristo estava sofrendo. E dá-se agora aquela conversa que se via na cruz, quando alguém diz assim, se tu és o Filho, desce da cruz, né? Ou seja, em todo o tempo alguém ficava tentando essa duidade. Se é Cristo, se é homem, né? Alguém sempre ficava fazendo isso desde lá do madeiro, né? Esse tiratema acontecia dentro do judaísmo, né? As pessoas querendo tirar o poder que havia sobre Cristo e transformá-lo Cristo em 100% humano, onde isso nunca acontece. Desculpa o tempo. Que é isso, professor? Vocês dois são os convidados, vocês têm que falar mesmo. A gente é que tem que ficar aqui só admirando, né? A gente tá fazendo o papel dos irmãos que estão em casa, né? Exato. A gente tá aqui só admirando. E só mais uma... Botar mais uma pimentinha, aproveitar que... Bom, desculpem os irmãos que estão assistindo em casa, mas eu tenho o meu professor de sistemática aqui. Mas eu queria... Nesse contexto de que Cristo era 100% homem, 100% Deus, existe o debate, que eu não vou levantar esse debate aqui, obviamente, daquele do Theotokos. Maria é mãe de Deus, não é? Só que olha só como é importante a gente ter esses debates no meio acadêmico, por exemplo, né? No nosso meio assim, porque existem algumas doutrinas que são tiradas justamente dessas frases isoladas, desses textos isolados, vamos dizer assim. Aí, como a gente poderia responder a esses textos, não confrontando, não querendo afrontar nem nada, mas para defender de fato a nossa fé? Como você acha que a teologia explica esses conceitos? Claro que existe aquela questão do contexto, né, que tudo mais, mas como é que a gente poderia fazer para... Eu acredito que o maior trabalho hermenêutico que nós podemos ter seria aquilo que nós chamamos de analogia da fé. A Bíblia explica a própria Bíblia, né? Então, existem textos difíceis que podem ser explicados por outros textos que não são tão difíceis assim, mas que lançam luz sobre a compreensão daquilo que nós estamos trazendo para a discussão, né? Para um bom debate. Em relação, por exemplo, a esse versículo 9, eu concordo categoricamente com o que o irmão Gilvan falou.
Na construção original do texto, no grego, nenhum desses termos aqui significam realmente o que eles estão aparentando expressar nesse texto, né? Tendo sido aperfeiçoado, como se Cristo ele fosse crescendo qualitativamente na perfeição. Cristo ele era um Deus perfeito do nascimento até a morte. Certo? A santidade dele era uma santidade inalcançável. E é justamente isso que o texto ele está nos apresentando. Tendo sido aperfeiçoado, não quer dizer necessariamente que Deus cresce qualitativamente em perfeição, mas que a sua perfeição o permite suportar as dores que ele sofreu durante o percurso que ele peregrinou aqui. E isso envolve justamente o que a irmã Gilvan falou. Embora se questione o tempo todo que Cristo ele era homem ou era Deus, ele sempre suportou aquilo que ele experimentou das agruras da vida terrena dele. E isso nos leva para o segundo ponto. Tornou-se autor não é necessariamente que na vida final ele conseguiu aquilo que estava proposto, não. No grego, o termo autor, aitia, é fonte, causa ou razão. O texto, na verdade, está expressando que, olhando para a vida de Jesus, nós conseguimos compreender qual é a fonte da nossa salvação e por que nós conseguimos alcançar a eternidade, ou por causa de quem nós conseguimos alcançar a eternidade. E essa é a expressão do versículo 9 aqui do texto. Eu acho interessante, e até pegando como gancho, pegando o que o professor Ercio tem falado, o professor Gilvan, e até pegando como gancho o próprio intuito da EBD, isto é, crescer no conhecimento da palavra, o quanto é importante a gente sair de um conhecimento que é superficial para um conhecimento mais aprofundado das Escrituras. Não que conhecendo o grego, conhecendo o hebraico, o aramaico, como o professor Herty Júnior muito bem aqui conhece, não que conhecendo isso nos torne mais próximos de Deus, né? Ali está escrito tudo em grego, viu? Tá todo grego. Ele está lendo em grego aí, professor Gilvan? Ele está lendo em grego? Não que nos torne mais próximos de Deus, mas certamente nos dá mais condições de fazer aquilo que Pedro propõe, de estar sempre pronto para defender qual seja a razão da nossa fé. Então, aproveitando o gancho, já que o professor Igor comentou que Hertz é professor de sistemática lá no ITESMI. Ele deu aula para... Porque, assim, eu saí antes das disciplinas que ele está dando agora, que, se não me engano, teologia contemporânea, né? Mas ele deu aula de teologia sistemática para a gente, usou uns termos, ramartiologia. E, rapaz, é cada termo. Paralelepípedo. Mas é bom, porque, assim, como o Arthur falou, o ambiente de seminário, é claro que é um ambiente muito mais profundo, né? Então, o conceito que a gente aprende lá, a gente precisa trazer isso para a EBD também. Só que, claro, não com a profundidade que a gente vê no seminário, mas a gente precisa trazer esse conceito para a EBD. É interessante até ficar um incentivo aos irmãos que acompanham somente pela EBD online, que eles estejam presencialmente nos domingos pela manhã, porque eles vão ter a oportunidade de pegar o professor Júnior, por exemplo, e onde é que está dizendo que isso é grego mesmo? Aí você questiona o professor pessoalmente, né? Mas, professor, o nosso tempo corre. Tá virando até um bordão, meu dizer aqui. O nosso tempo é passado. O tempo urge, né? O tempo urge. Professor Herty Júnior, dê seguimento, por gentileza, seus pontos aí que saltam aos olhos nesse texto. O que é que fica de importante para os irmãos que estão em casa desse trecho que nós cortamos? O ponto central do texto é de que Jesus Cristo seria o sacrifício perfeito, né? O sacerdote que cumpriu o sacrifício perfeito e que, portanto, ele se tornou de fato, o intermediador entre Deus e os homens, apaziguando a ira de Deus em relação a gente e nos dando livre acesso à família celestial do próprio Deus. É interessante que a parte exortativa e de advertência do texto vem a partir do versículo 11 até o final do versículo 14. Munidos desse contexto, como é que nós utilizamos agora o nosso tempo de forma sábia, sabendo que Jesus Cristo foi o sacerdote e o Cordeiro que se sacrificou por nós, e como é que nós devemos gastar as nossas vidas agora acerca desse Deus, estudando e conhecendo e crescendo e desenvolvendo nesse Deus. Perfeito. Sou Igor? Não, eu tô, assim, hoje, de fato, eu tô abismado aqui com o conhecimento que os irmãos têm trazido, porque, de fato, esse é um texto muito precioso, porque quando a gente fala sobre Jesus ser o sumo sacerdote, e aqui a gente vai tendo essa sequência, né, porque nas próximas lições a gente vai acabar falando sobre isso também, porque a gente vai falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio eterno de Cristo, mas é interessante como, quando a gente para enxergar, de fato, Cristo como um sumo sacerdote, a gente vê, de fato, a autoridade que ele representa, porque a gente está acostumado a ver, Jesus era o Filho de Deus, Jesus é o nosso Salvador. Aí se você perguntar para alguém, vai falar, Jesus é tudo.
Ok, não está errado, está certo. Mas quando a gente vê Jesus como um sumo sacerdote, a gente vê de fato a autoridade que ele representa. Porque se a gente for analisar o contexto do Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele era visto como o cara do mais alto nível de contato e proximidade com Deus. E olha só como nós hoje, né, somos privilegiados. O nosso sumo sacerdote não é um homem pecador, mas é um homem perfeito. É o próprio Filho de Deus, aquele que morreu para nos salvar. Então, além de ser o nosso sumo sacerdote, o cara que está mais próximo a Deus ali, a gente tem esse contato com ele, nós somos irmãos dele, né? Nós somos filhos de Deus também por causa dele. Né? Porque tem aquele bordão do mundo aí, né? Todo mundo é filho de Deus. Não, não é. Né? Mas nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Né? Eu acredito que todos aqui, você que está assistindo a gente em casa, todos nós que estamos aqui hoje, todos os que fazem parte do corpo de Cristo, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. E Jesus era o Filho de Deus, né? Então, ainda é, na verdade, né? Eu acho interessante esse ponto do sumo sacerdócio de Cristo, quando a gente pensa um pouco antes, quando o autor aos Hebreus vai dizer que ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos, e a gente pensa no contexto de sumo sacerdócio nessa época, ou seja, era um homem que não só ele tinha essa incumbência de estar próximo de Deus, como os irmãos falaram, de se padecer do povo, mas que apesar dessa incumbência, era um sumo sacerdote que não fazia isso. Via de regra, na verdade, esse povo estava extremamente corrompido, o sacerdócio não, mas o cargo estava extremamente corrompido, as pessoas que ocupavam esse cargo, eles estavam cada vez mais distantes do povo e, portanto, por não fornecerem, por não fazerem a sua razão do cargo, eles estavam também mais distantes de Deus. E a gente tem agora um sumo sacerdote que ele não só está próximo de nós, não só ele completa a obra que lhe é proposta, que é morrer em nosso favor, como além disso, ele também não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ou seja, o sumo sacerdócio de Cristo ele é em todos os pontos extremamente superior ao sumo sacerdócio que vinha sendo desempenhado por aqueles homens falhos e fiéis, como a gente vem comentando até então. Mas eu gostaria de pegar o versículo 9, aproveitando que o professor Ed já trouxe uma explanação sobre tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação, e pegar o restinho dizendo assim: tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aproveitar o professor Gilvan, que aqui da mesa é o que tem mais experiência, acredito eu, de tempo aí no cristianismo, de tempo de vida também. Professor Gilvan, como é que tem sido para o senhor passar esses anos em obediência? Como é que tem sido ver gerações passarem, tecnologia crescer, a mídia propor várias coisas e permanecer obediente, permanecer fiel ao sumo sacerdote? Sem revelar a idade. Sem revelar a idade. Interessante. A gente, quando faz essa imersão de Hebreus, da sua carta, a gente vai ver que o ano era aproximadamente 65, as pessoas estavam saindo... estavam numa perseguição, estavam observando o próprio evangelho se deteriorando em meio ao sofrimento, né? Mas não existe evangelho sem sofrimento. A vida cristã, a gente sempre passa por altos e baixos e nesses meus 20 e tantos anos de cristianismo, a gente tem levado... tem absorvido no tempo resiliência, seria a palavra, né? Para suportar tanta investida. Mas não tem argumento melhor do que mergulhar na palavra. Não tem outro arcabouço, não tem outra fonte a não ser a gente imergir na palavra, refletir, buscar refúgio. E como o autor aqui está citando, né, que as pessoas estavam perdendo o seu fio histórico diante do sofrimento, diante do tempo que nós estamos, no tempo presente, onde as coisas estão tão rápido, a tecnologia está avançando tão rápido, as coisas estão tão práticas, nós estamos ficando tão tecnológicos, mas a gente tem de ser arcaico na palavra. A gente precisa meditar na palavra,
comer a palavra. A gente precisa aprender com Hertes Júnior, que só tem de pequeno tamanho, né? Mas que busca o conhecimento, não fica isolado só no ler a palavra, mas em se aperfeiçoar num curso teológico, em vir para a escola dominical, em participar dos cultos de ensinamento, né? Quantos ensinamentos belos a gente tem aqui na nossa congregação. A gente tem, citando o Hertz, como foi o meu primeiro contato de inteligência sem ser artificial, né? Eu chamava em casa dizendo que ele era um crânio ambulante, né? Tanto ele como os nossos irmãos, quando eu assistia a EBD, os irmãos fazendo em roda de conversas, e era belo aquilo ali, e a gente vê o quanto é importante nós estarmos na casa do Senhor aprendendo a palavra do Senhor com arcabouço de professores que não sou eu, mas como os demais que ensinam tão bem, né, a palavra do Senhor. A gente tem aí pessoas capacitadas que se berilam na palavra, que se esmerilam na palavra, que buscam, que se imergem. Então, não tem como você entrar na linha de aperfeiçoamento, de ser capacitado, se não passar pela palavra, porque na hora da luta, na hora da aflição, a mensagem de Deus vai bradar no coração, a mensagem de Deus vai tocar o coração do pecador, que no caso sou eu esse que vos fala, e vai fazer com que a gente novamente volte para a palavra, porque essa é a palavra. A gente precisa voltar para a palavra todos os dias, emergir na palavra, crescer na graça e no conhecimento. E isso não tem como, se não passar pelas folhas da palavra sagrada. Amém. Meus irmãos, a verdade é que o tempo chegou. Estamos no fim. E gostaria de já partir para as considerações finais, não é isso, professor Igor? Sim, exatamente. Gostaria de iniciar as considerações? A minha vai ser breve, porque eu acredito que o que precisava ser falado já foi muito bem explanado pelo professor Gilvan, professor Hertz. Porque eu acho que o nosso foco, tanto nesse podcast, na EBD presencial, na nossa igreja, pelo menos, o nosso foco tem sido esse, mergulhar na palavra. E a gente colocar, não só mergulhar, mas colocar em prática. Porque, por exemplo, eu vejo exemplos não só de Hertz, mas Arthur, o pessoal da juventude, eu vejo isso nos adolescentes, que eu cito esses porque são os que eu tenho mais proximidade, né? Mas não é só ler, meditar na palavra, mas é ler, meditar e compartilhar. Ou seja, eu absorvo esse conhecimento, por exemplo, que eu aprendo com Hertz ou com outros professores no seminário, e eu compartilho isso. Hoje, graças a Deus, pela graça de Deus mesmo, eu tenho a oportunidade de dar aula no seminário da denominação, que é o CETEMES, e eu fico muito grato a Deus porque eu tenho essa oportunidade de compartilhar. Né? Eu prego a palavra, eu dou aula na EBD, mas não porque eu sou o cara, não porque nós somos bons ou crânios ambulantes, mas, também isso, mas porque eu tenho a consciência de que Deus me agraciou com a oportunidade de aprender dessa forma, e Ele também me agraciou com a oportunidade de compartilhar essa palavra que eu recebo. Né? E eu acho que o reino de Deus é feito disso. O que eu aprendo, eu passo para o meu irmão. E o que meu irmão aprende, ele passa para mim. Então, assim, por exemplo, para mim esses podcasts têm sido um aprendizado enorme. Porque ao mesmo tempo que eu posso compartilhar aquilo que eu sei, eu posso ouvir aquilo que talvez eu saiba, mas não nesse ponto de vista, ou aquela coisa que eu realmente não sei também. E é interessante como Deus ele faz isso. Eu vi ontem uma caixinha de pergunta daquela de Instagram, de um pastor que eu sigo, que ele botou justamente, perguntaram para ele, como é a maneira correta de evangelizar? Como eu devo evangelizar? E a resposta dele foi, é só você ler a Bíblia e ver como Jesus evangelizou. Faça exatamente como Jesus, pregue a palavra, simples. Você não precisa chegar para o pecador e falar, você vai para o inferno, sabe? É inferno. Você está entendendo que você vai para o inferno? Não, você tem certeza, você vai para o inferno. Não é assim, né? Mas você chega lá já condenando a pessoa sem ensinar para ela a palavra. Então, qual é o objetivo do evangelismo? Ensinar a palavra. Então, para ensinar, eu preciso aprender. E tem um outro pastor que até quando eu preguei aqui na igreja, eu citei, o pastor Ângelo Basso, que ele diz, olha, você se converteu a uma religião que tem um livro. Então, você gostando ou não, você vai ter que ler. Então, leia, porque tem. Se não tivesse o livro, era outra história, mas tem. Então, que a gente possa mergulhar, de fato, na palavra. Né? Assim como Cristo obedeceu a Deus, né, em tudo que foi proposto a Ele, que nós possamos obedecer também. Amém. Professor Gilvan, considerações finais. Agradeço a Deus pela oportunidade dada, né, de nós estávamos conversando nessa manhã, né, e fica, mais uma vez, eu
fica a convocatória da participação, né? Nós estamos nesse podcast gostoso, muito bom, mas você quer ver melhor ainda é você ficar a tiratema com o nosso irmão Edson em sala de aula, com o nosso irmão Geraldo e os demais irmãos, né? Davi Porto, né? E a gente vai vendo que tem pessoas preparadas para o ensinamento da palavra. É bom é estar sempre aprendendo. Nunca a gente deve se conformar. Né? Igual a gente vai ver em Romanos, não se conformar com esse mundo, né? Mas ser transformado por essa palavra, pela renovação do entendimento. Palavra. Se não for pela palavra, a gente está perdido. Né? Amém. Professor Herto Júnior. Amém. Nas considerações finais, só agradecer mais uma vez o convite, a confiança, a participação de todos vocês aqui, que muito acrescentam na minha vida, seja em nível intelectual, seja em nível de experiência de vida, né, de prática cristã. E assim como todos vocês fizeram, só endossar a necessidade de vocês estarem juntos aqui na nossa EBD de forma presencial, certo? Agora, definitivamente, a pandemia acabou, certo? A OMS já decretou o fim da pandemia, então todos podem voltar à igreja de forma presencial, certo, meu povo? Amém. A Covid foi embora. Agora é virose. A virose dos 3 dias. Vou pedir para o professor Gilvan fazer essa oração final. Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento tão descontraído de nós conversarmos a tua palavra. Pedimos, Pai amado, que o Senhor continue abençoando todos os que ouvem, todos que procuram o entendimento dessa palavra, todos aqueles que tentam, de maneira mais simples possível, se debruçar sobre a palavra e entender os ensinamentos de Cristo. Que o Senhor abra a mente, que o Senhor venha esclarecer e repreender todo o espírito de dúvida ou de perturbação que quando se vem ao refletir a tua palavra. Que o Senhor abra a mente dos ouvintes e que cada dia, Pai amado, a tua casa ela possa estar cheia de pessoas sedentas pela tua palavra. Amém. Amém. Meus irmãos, não deixem de deixar a curtida aí, o comentário. Se tiver alguma dúvida, façam uma pergunta e compartilhem esse vídeo. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.